E aí, minhas caças, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cá estamos nós em mais um vídeo para prosearmos, para conversar, bater um papo. Hoje quero bater um papo com vocês sobre um assunto que é pertinente a todos nós, né? E tem sido muito comum nos dias de hoje, né? Vamos falar sobre medo. Quem não tem medo? Né? Quem não tem os seus medos? É uma coisa inerente a todos nós e que não cabe a nenhum de nós julgarmos o medo alheio, né? Cada um tem os seus motivos para sentir, para ter, né? Para alimentar e para abrir mão deles. E é para isso que a gente está aqui, para bater esse papo. A partir desse princípio, a gente percebe que o medo, ele, como tudo na vida, ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. E o medo ele também tem o seu lado benéfico, né? Afinal de contas, se não fosse o medo, se a gente não sentisse medo, o medo ele nos protege, de certa forma, de certos perigos, né? É justamente pelo medo de não ser assaltado, por exemplo, que a gente evita passar em determinadas ruas, determinados horários, determinadas situações. É por causa do medo que você, por exemplo, não mete a mão na jaula de um leão, né? Não cai num lago cheio de jacaré. Então o medo ele tem o seu lado benéfico, ele nos protege de certa forma. E como eu disse, todo mundo tem seus medos e tem suas razões para tê-lo. Às vezes é por conta de algum trauma, alguma brincadeira de mau gosto que fizeram na infância que traz aí, que acarreta consequências para toda uma vida, né? Coisas e pesos das quais você ainda não conseguiu se livrar. Essas coisas existem, são reais. E eu também tenho meus medos, né? São poucas coisas que eu tenho medo. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou uma pessoa medrosa, não. Pelo contrário, só tenho medo de duas coisas. Que não sou chegado à adrenalina, né? Quem me conhece sabe, não curto velocidade, altura. E de bichos. Bicho, porque bicho a gente não controla, né? Não temo o que pode me fazer um homem, não tenho medo da maldade humana. Contra isso eu tenho a proteção divina e contra as outras coisas também. Mas bicho é também um ser, né? E muitas vezes a gente, equivocadamente, a gente provoca ou a gente desperta, né? A gente ultrapassa limites, né? De convivência com a natureza e a gente acaba pagando preço, né? Isso inclui insetos também, né? Anfíbios e répteis, enfim. No mar, né? Eu tenho medo de... Acho que foi muito filme de tubarão que eu assisti na minha infância. E eu entro no mar assim também com um certo receio, tenho muito medo de animais marítimos. Mas é só não ter medo de assombração, não ter medo de escuro, não ter medo de pesadelo, de bicho, de vozes, de nada disso. Só de bichos mesmo, cachorros, geralmente, cachorros, né, bravos, enfim. Mas o que eu quero chamar sua atenção, talvez você até tenha se identificado com algum medo meu, mas eu quero chamar sua atenção para o seguinte: esse medo que você tem, ele te impede, ele é tão grande a ponto de te fazer paralisar mediante algo que você precisa e tem que fazer, tal como tipo passar por numa rua para chegar em casa. Você sabe que ali tem um bicho, tem um cachorro, né? Pegando o meu medo como exemplo, você deixa de passar, você passa, você encara, você dá o seu jeito, você não cogita a possibilidade de passar por aquela rua porque sabe que ali tem um cachorro. Porque é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Até que ponto você tem paralisado naquilo que você precisa fazer, você tem procrastinado, você tem deixado para amanhã, tem deixado para depois. Isso tem tudo a ver com o nosso plot principal aqui, que é o fato de estar pondo a cara no vídeo. Porque, gente, o nosso cérebro, ele não trabalha com subtração, ele trabalha com adição. O medo, ele não existe uma pílula mágica, uma fórmula mágica, uma varinha de condom que vai fazer você perder o medo da noite para o dia. A gente precisa entender de que o medo ele é comum e que a gente precisa lidar com ele. E a gente precisa controlar e dosar ele de maneira que nós tomemos as rédeas das situações da nossa vida, das atitudes que a gente precisa tomar, das iniciativas que a gente precisa ter. Eu tenho aqui muitas pessoas que precisam ter necessidade de estar se comunicando com sua audiência
em tempos, né, de pandemia, que precisa se reinventar, precisa expandir o seu negócio, precisa criar uma relação maior com o seu público. Sabe que existe essa necessidade, essa demanda hoje em dia. Pessoas ótimos profissionais que prestam muito bem serviço, que vendem um ótimo produto, mas que não têm essa iniciativa. Isso precisa mudar. Esse medo não pode paralisar a esse ponto. Eu, por exemplo, tenho medo de altura, mas não me permito me privar de ter que andar de avião, por exemplo, né? O negócio vai lá para as alturas, a gente passa horas ali dentro, né? E tem turbulência e tudo mais, mas fazer o quê? Eu costumo dizer que o que não tem remédio, remediado está. Eu preciso, não tem como abrir mão. Eu preciso dosar o meu medo. Esse medo eu não posso arrancar de mim. Ele vai me proteger até certo ponto. Mas a partir do momento que ele quer me impedir de fazer o que eu tenho que fazer, não, peraí, medo. Vamos agir com racionalidade e entender que você não é tão grande, que o perigo que eu estou correndo não é tão grande a ponto de ter que me fazer abrir mão daquilo que eu tenho que fazer. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Espero que sendo claro. Eu não sou especialista no assunto, né? Eu estou aqui querendo falar de igual para você, né? Como alguém que também esteve nesse lugar aí de medo de estar abrindo uma câmera, de estar falando com a sua audiência, de estar com medo de julgamento muitas vezes, né? Mas precisa entender de que assim, faz o sentido inverso. Ao invés de colocar esse medo como prioridade, começa a colocar como prioridade, traz em sua mente as consequências do fato de você encarar esse medo, por exemplo. Tipo, você tem medo de passar pela tal rua que está com cachorro. Mas pense você dentro da sua casinha, no conforto do seu lar, na sua caminha, desfrutando do seu descanso. Eu tenho medo de altura, automaticamente tenho medo de avião. Mas eu me imagino chegando no meu destino, resolvendo a minha vida, fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Cumprindo com o meu compromisso. Imagina você que está aí com medo de julgamento, com medo de que as pessoas vão pensar, com medo de passar vergonha, com medo de ser, né, criticado. Imagina agora o reverso disso. Imagina as pessoas gostando, imagina você fazendo novos clientes, imagina você trazendo novos resultados, né, financeiramente falando, expandindo o seu negócio, falando para mais pessoas que você nem imaginava, pessoas que você nem conhece pessoalmente. É nisso que a gente tem que se apegar, quando o medo bate a nossa porta, quando ele quer se empoderar da gente e se mostrar grande, mostrar monstro. A gente tem que maximizar a consequência daquilo de bom que a gente vai experimentar quando a gente resolve encarar esse medo. Beleza, minha gente? Eu espero ter sido claro nessas palavras. Quero convidar você carinhosamente para pegar o seu dedinho e dar um clique aí no like, né, no botão do like, se inscreva aqui no canal. Eu estou sempre aqui semanalmente, pelo menos na medida do possível, dentro do meu corre-corre, tentando trazer algum assunto relevante que vai te fazer encorajar em algum sentido a estar pondo a cara no vídeo. Eu vou estar sempre aqui fazendo aquela pergunta para você. E aí, já pôs a cara no vídeo hoje? O seu concorrente já, hein? Um beijo, fique com Deus, encare o seu medo e até o próximo vídeo.